vai conduzir essa discussão muito interessante com alguns painelistas que eu vou chamar aqui. Mais palmas, gente. Chamo para compor aqui o nosso painel Boanerges Freire, presidente da Boanerges e CIA Consultoria. Por favor, Boanerges, um expoente aqui no nosso setor financeiro. Seja bem-vindo, por favor. Eduardo Abreu, VP de New Business Development da Visa. Eu transei aí o convite pela Visa. Seja bem-vindo. Fernando Fontes. Fernando, eu não vi por aqui, fundador da CEP. Está chegando, Fernando, na hora certíssima, pontualidade. Palmas para o Fernando, que ele está chegando aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo, Fernando. Tome o seu assento. E, por fim, João Tozin, CEO da Celero. Falei Celero. Celero, não falei Celero. Eu sabia que eu tinha que confirmar com você, João. Tudo bom? Seja bem-vindo, por favor. Celero, Celero, e não errei tudo, gente. Pode chamar do que quiser. Pessoal, então recordando, QR Code ali, enviem suas perguntas, que vai chegar até o mediador, e o que não puder ser respondido aqui, será respondido posteriormente, ok? Um ótimo painel a todos. Muito obrigada. Bem, vamos lá, né? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Não, de novo, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa, agora sim, eu sou o Lincoln. Participo, tenho o orgulho de participar, de hoje estar à frente de uma associação muito querida chamada Pagos. Quem não conhece, pagos.org.br. Reunimos, aqui tem vários associados. Quem é associado aí, levanta a mão, por favor. É quase, né, você está vendo? Quem não é associado, olha para essa pessoa que está com a mão levantada. Por favor, continua com a mão levantada. Fabiano, você não vai, mas você é associado. Muito obrigado, porque você é daquele, né, que paga para os outros irem. Muito obrigado também. Nós formamos uma rede de amigos, uma rede de profissionais que cuidam do setor de pagamentos. Os diretores também, tem alguns diretores aqui, por favor, Luiz, Daniel, fiquem de pé também, Valéria, por favor, fica de pé rapidinho, palma para eles, carrega o piano. Quem começou essa brincadeira aqui, Pedrinha, quem começou essa brincadeira aqui, que hoje é na verdade, é uma associação muito respeitada, muito séria, com vários elementos aqui do ponto de vista regulatório, várias interações com reguladores, várias interações com entidades parceiras, com outras associações. Temos orgulho aí de juntar toda essa turma para mostrar que o nosso negócio ele não é voo de galinha, ele não é um negócio de empresas que têm sofrido aí bastante ataques quando fala de fintech. Outro dia me contaram, Fernando, que chegou no táxi e o taxista falou, não, mas esse negócio aí de PCC e essas fintechs, não sei o quê, e isso é muito sério, isso é muito grave. Então, graças a Deus, a gente tem uma associação respeitada, uma associação com grandes nomes, com nomes importantíssimos, com uma trajetória no mercado, e é um mercado, é um segmento que tem dado emprego para a maioria dos que estão aqui, né? Inclusive para mim. Então, isso é importante para que a gente não observe o nosso negócio como uma oportunidade de um momento, mas uma oportunidade de uma geração. Então, a gente está enxergando para o futuro da democratização brasileira, e como eu sempre falo na associação, quando o Boanerges começou, a gente tinha 45% da população brasileira bancarizada apenas. Então, tinha um horizonte, quando a gente falava de pré-pago, era um horizonte ali de pessoas. Hoje a gente está acima de 90% da bancarização brasileira, muito isso graças às fintechs e às inovações, aqueles que vieram disruptando, que é uma palavra que todo mundo gosta de usar, que vieram desafiando o status quo, desafiando o sistema, desafiando aquilo que a gente conhecia como grande banco, e que também se reinventaram, porque foram provocados por nós. Foram provocados por jeito novo de pensar novo em atender o cliente. E aqui na nossa roda aqui só tem fera, gênio, e a gente vai falar sobre coisas que fogem um pouco daquilo que a gente fala de fintech. Quando a gente fala de fintech, a gente pensa no consumidor, no usuário. Quem é do tempo que ainda chama de card holder? Quem, né, ainda chama de card holder? Agora a gente vai falar do card holder, é outro agora. É o nosso querido, olha a Thelma aí, olha a Sheila, só gente bonita nessa sala.
Marcelo, olha só que legal, Fábio, Priscila Petralquini, eu fico honrado de vê-los aqui. E vou fazer, antes de mais nada, a gente vai falar sobre pagamentos em B2B, B2B payments, pagamento entre empresas. A gente conhece muito quando a gente fala do balcão para fora, que é a pessoa física comprando. Mas quando a gente olha para o balcão para dentro, é isso que a gente vai falar hoje aqui. E foi pensado aqui só gente fera. Vou pedir para cada um se apresentar rapidamente. Tá bom? Começa aqui pelo Tassim. Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou o João Tozin, sou um dos fundadores da Seller, atualmente sou sócio da empresa também. Nós somos uma infraestrutura de dados para a pessoa jurídica. No fim do dia, a gente transforma dados transacionais em dados gerenciais. E a gente vai poder explicar um pouquinho mais o que isso significa aí durante o painel. Então, muito prazer de estar com todos vocês aí. Espero que vocês gostem das nossas trocas de ideia por aqui. Boanerges, eu lidero a Boanerges Companhia Consultoria. Já existe há 24 anos, tenho lá atrás disso mais de 20 anos como executivo nesse setor e tive o prazer de ser um dos líderes iniciais que deu início a Pagos e que nos trouxe aqui. E temos essa fronteira nova aqui a desbravar, que a gente vai comentar, o mundo B2B. Boa tarde, meu nome é Eduardo Abreu, sou da Visa. Obrigado pelo convite, Catarina, obrigado, Lincoln e time da Pagos, poder fazer parte desse painel. Acho que é um assunto super bacana, né? A gente fala muito de B2C, e aí a gente começar a poder falar de B2B, que é um outro animal aqui, e espero que vocês gostem. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite para participar desse evento aqui tão bacana de pagamentos, num painel tão interessante. Eu sou Fernando Fontes, eu sou um dos fundadores da SER, uma empresa especializada no registro de recebíveis, autorizada pelo Banco Central para fazer esse papel, que atende mais de 200 instituições de pagamento no mundo B2C, e estamos fazendo a implantação do registro de recebíveis do B2B, das chamadas duplicatas, e é um pouco do que a gente vai abordar no painel de hoje aqui, de como é que a gente vai ajudar o mercado B2B com as mesmas soluções que já atendem o consumidor. Isso, nas nossas discussões, vou contar um pouquinho do bastidor aqui, Valéria. Né? Olha só, olha a responsabilidade que eu tenho né, dessa bancada aqui. Praticamente um doutorado aqui. A gente tem grandes exemplos do negócio B2C. Né? A gente tem grandes players que resolvem diversas e inúmeras situações, mas quando a gente vai para o modelo B2B, a gente tem que entender qual é a necessidade de fluxo de caixa, necessidade ali, de conferência, do onboarding, do know your customer. Tudo isso fica mais complexo no mundo B2B, no mundo empresarial. É sempre complexo você fazer uma validação de poderes. Tem um monte de requisitos que, quando você entra no B2B, fica mais complexo. Mas será que a gente está no estado da arte no mercado ou para atender as empresas? E foi consenso aqui nosso que não. Que existe um atraso perante a tudo aquilo que já foi desenvolvido para as pessoas físicas. E aí eu vou trazer aqui, vou chamar aqui já de cara o nosso mestre, Boanerges, para falar se a gente está atrasado no B2B, Boanerges. O que você entende, qual a sua interpretação sobre tudo que já foi construído no mercado para pessoa física e para pessoa jurídica? Eu acho que primeiro o Cantarino está de parabéns e sua equipe de apoio e o grupo de curadores e ter escolhido esse tema, porque esse é um tema extremamente relevante, é um tema que normalmente você não encontra ele presente em outros eventos. E aqui a gente vai ter a oportunidade de explorar, de esclarecer um pouco essa nova fronteira, é uma fronteira ainda a ser desbravada, porque o mundo B2B, o mundo da relação entre as empresas, começa lá com o agribusiness, vem para a indústria, dos atacadistas, até chegar no varejista, eles existem, evidentemente, mas e se eles existem, eles estão realizando suas atividades financeiras também, estão pagando, estão recebendo, estão dando crédito, estão tomando crédito, estão comprando seguros, estão, enfim, administrando essas várias frentes de serviços financeiros. Mas eles têm isso quase como um mal necessário, quase como uma atividade obrigatória, quase como alguma coisa que não gera valor.
E aqui a gente tem a oportunidade de identificar no mundo B2C, um mundo que gera valor de uma maneira muito diferenciada, que está sempre inovando, está sempre criando, está sempre na ponta, está sempre pensando adiante, e está sempre trazendo, seja por regulação, seja por inovação tecnológica, seja por inovação mercadológica, está sempre trazendo novidades. E esse mesmo espírito a gente não encontra no mundo B2B, não encontra até agora, mas felizmente a gente começa a encontrar exemplos que contrariam essa regra geral. A gente começa a encontrar exemplos de demanda favorável nessa área, aqui e ali, e elementos principalmente do lado da oferta. Empresas, como a gente vai ver aqui, exemplos, estão fazendo ofertas relevantes, ofertas que transformam a vida dessas empresas em certos níveis, que permitem com que elas usem serviço financeiro de outra maneira, de uma maneira estratégica, de uma maneira efetiva, de uma maneira que gere mais valor na sua cadeia de negócio. Então, conversando com o mercado, não inventando só, a gente tem uma impressão de que esse segmento B2B está atrasado 1 a 2 décadas, dependendo do segmento que você vai. É incrivelmente atrasado, mas nada que impeça que haja um processo de aceleração e que o permita ser atualizado e vir para o momento presente e construir o seu futuro, porque ele tem um potencial, inclusive em termos de valor, em termos de volume de negócio, muito superior, como vocês sabem, aos negócios B2C, mas com outra dinâmica, valores muito maiores e muito menos transações. Então é sobre isso que a gente vai abordar aqui nesse painel. Edu, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Depois dessa aula aqui, né? Fica um pouco aqui para contribuir com o Bonesch, mas é isso. Isso aqui é um mercado que é pouco explorado, nós estamos engatinhando ainda no mercado de B2B, né? Quando a gente falou de alguns números aqui, só para reforçar de novo, o mercado B2C, aproximadamente 60% dos pagamentos hoje já passam por um meio digital, cartão de crédito, débito, pré-pago, e foi toda essa evolução dos bancos digitais, das fintechs, que entraram no mercado. 33, mais ou menos, por cento é Pix, então nós estamos falando 93% do mercado B2C já tendo uma solução digital, né? E quando você vai para o B2B, é menos de 10% do mercado de quase 6 trilhões de reais. Então dá para imaginar o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui ainda, quando a gente compara um segmento com o outro, né? E a gente na Visa tem olhado bastante, com muito carinho, esse segmento. A Celero é uma parceira nossa, num programa de B2B para small business. O João vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. A gente tem a Cobold, que é uma outra empresa para B2B, entre a indústria e o atacadista, que também já está digitalizando. E quando a gente fala de duplicata, boleto, nota promissória, risco sacado, quer dizer, olha quanto nome tem aqui nesse segmento de B2B, que a gente pode pensar em dar mais digitalização, mais segurança e mais agilidade, da mesma forma que a gente já fez no B2C. Isso é verdade, e acho que foram pensados aqui a dedo esse palco aqui, principalmente tem Fernando Fontes, que já tem uma experiência, nasceu para atender o B2B, mas teve uma experiência muito rápida para o B2C, para fazer o registro de cartões. As bandeiras, vendo aqui o tamanho disso, então tem o representante da Visa, empresa global, tem o Bonesch, que é consultor e atende várias empresas com várias necessidades distintas relacionadas à caixa, a fluxo de caixa, a necessidade de estruturação de dívida. E tem agora a Celero, que eu queria também a tua, um pouquinho, vou chamar você agora para fazer uma explanação. O que você acha que a Celero pode entregar, o que você percebe que é oportuno você contribuir aqui? Não, perfeito. Quando a gente está falando do B2C, o spending, né, o comportamento de gastos do B2C, ele conta quem é a pessoa por trás do cartão. E ele ajuda a modelar risco, ele ajuda a modelar comportamento, ele ajuda a criar produto, ele ajuda uma porrada de coisa. Quando a gente está falando do B2B, essa verdade é a mesma. É através do spending que a gente consegue entender quem é aquela empresa. O problema é que a informação transacional é muito pobre, porque a maior parte das empresas brasileiras não tem acesso a crédito.
Então, se a gente for pegar aqui uma conta de uma empresa que não tem acesso a crédito, que entrou R$10.000, saiu R$10.000, significa que essa empresa está no ponto de equilíbrio? Muito provavelmente não. Então, é muito importante usar ferramentas para enriquecer esse dado transacional, transformar esse dado transacional em dado gerencial, conseguir consumir um PNL em tempo real, porque, infelizmente, 85% desses negócios não sabem o que significa fluxo de caixa. Quem dirá fazer uma diferenciação entre despesa e custo? Então, se a gente vai consumir informação que está lá no ERP, a probabilidade da gente consumir lixo é muito grande. E, de novo, infelizmente. Mas, felizmente, existem empresas como a Celery que fazem esse processo de enriquecimento. A gente pega o dado transacional, a gente transforma esse dado em dado gerencial e permite que as instituições financeiras consumam não só um PNL em tempo real, mas todos os indicadores originados através do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é o que realmente dói no PME. O fluxo de caixa é o que mata o PME. Então, através da nossa solução, a gente consegue dar uma qualidade de dado que o mercado jamais consumiu, principalmente no B2B. Então, é dessa forma que a gente consegue traduzir o que está acontecendo no mundo de pagamentos, independente do meio de pagamento, independente se esse pagamento aconteceu com cartão, se esse pagamento aconteceu com boleto, não importa. A gente consegue identificar todo o fluxo de pagamentos que acontece e dar nome, literalmente, aos bois. Dizer efetivamente o que está acontecendo e qual é a necessidade que aquela empresa tem de fato. Isso ajuda a modelar novos produtos, isso ajuda a criar novas experiências e, consequentemente, novos fluxos de pagamento. Vou continuar contigo, porque eu quero explorar essa tua última fala aqui. Você entende que existem algumas dificuldades que os bancos, crédito privado hoje é o grande coqueluche dos FDICs, né? É o que está acontecendo aí, os FDICs estão entendendo muito bem o crédito privado, está deixando o banco ali em segundo plano, ele consegue entender, mas na sua visão, na sua experiência com a Celery, o que você está enxergando aqui de objetivo que está andando, que está melhorando, que está sendo construído? Pode trazer o teu exemplo, mas outros exemplos também de oportunidades. Pessoal, isso aqui, só para lembrar, é um momento também da gente entregar oportunidade. Né? Para a gente entregar para vocês, existe um mar vermelho, um oceano vermelho de disputa de taxa de maquininha, muita gente que é aqui envolvido com isso, de antecipação de recebível, mas existe um oceano azul, né, que está sendo explorado por muitas financeiras, por FDICs, mas as empresas de pagamento estão com dificuldade de enxergar isso, porque estão muito acostumadas a enxergar. O que você está enxergando no seu horizonte aí de competição, no seu horizonte aí de produtos? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é por que o B2B está tão atrasado, né? E crédito, não tem como falar disso sem falar de crédito, porque crédito é a principal força motriz de qualquer instituição de qualquer instituição financeira. Ela é a primeira linha. E dentro da primeira linha, quando a gente olha para o crédito B2B, ele é muito apertado, porque o crédito circula entre as mesmas mãos, onde o spread é mais apertado e tem toda aquela questão da competição, empresas que têm muito acesso. Quando a gente olha para 99,7% das empresas brasileiras, que são micro, pequenas e médias empresas, essas empresas não têm acesso. E elas são massivamente a maioria das empresas no país. Quando se olha para o crédito para esse público, tem banco que nem segmento para atender PME tem. Coloca o PME junto com o varejo. E o mesmo gerente que atende uma pessoa física atende uma pessoa jurídica. Esse é o nível de prioridade que o mercado dá para o B2B PME, que é, de novo, a maior parte do mercado. Então, o que isso significa? Significa uma oportunidade monstruosa. Quem conseguir pilotar esse mercado vai estar abocanhando só de crédito. A gente está falando de, em 2023, 3,1 trilhões de reais que poderiam ter sido originados para micro, pequenas e médias empresas e não foram. E se a gente perguntar para qualquer banqueiro, não sei se tem algum aqui presente, mas eu imagino que vocês conheçam alguns, se pergunta para qualquer banqueiro, cara, você quer originar para pequena e média empresa? É óbvio que ele quer. O problema é o acesso a dados confiáveis. O problema é entender dados cadastrais. O problema é consumir o balanço de uma pequena empresa que, pelo nosso modelo fiscal do Brasil, não serve para nada. Porque se a pequena empresa simplesmente declarar o seu faturamento, ela está cumprindo com o seu papel de declarar o simples. E aí, todas as despesas e custos vão lá para a linha de despesas diversas, você manda isso para o banco faz o que com isso? O gerente chora em cima, porque não tem o que fazer com essa informação.
Então, existe uma oportunidade muito grande em desbravar e desbloquear os fluxos de liberação de crédito para essas empresas e, consequentemente, de criação de valor em jornadas de pagamento. Então, a gente está criando algumas novas jornadas de pagamento para que as empresas digitalizem a sua forma de pagar. Não somente os seus fornecedores, que é o pagamento mais óbvio, mas por que não a gente digitalizar, através de credenciais, para criar um fluxo de caixa diferenciado, o pagamento da folha dos funcionários? Por que isso é impossível? Por que isso não acontece? De novo, a gente quer o crédito. Essa empresa precisa ter crédito nessa credencial para conseguir fazer esse pagamento e ter o benefício desse prazo. Mas é dentro desse universo, dentro dessa seara de empresas que são tão mal atendidas pelo mercado hoje, que existem oportunidades definitivamente muito grandes. Muito legal. Eu quero fazer agora, pegar a opinião, se é essa mesma visão que você tem, Fernando, e a tua experiência. Você perguntou se tinha um banqueiro. Tem um ex-banqueiro aqui, mas não, quem sou eu de ficar apontando o dedo para falar, né? Quando a gente se deparou com o desafio de fazer o registro dos recebíveis de cartão, né, eu tentei consumir todo o conhecimento disponível sobre esse assunto, vendo coisas do Boanerges, do Edson, do Santos, fazendo os cursos da Febraban com a Ana Karen, e lá eu aprendi que o cartão de pagamento ele está muito associado a uma transação presencial, a venda no varejo físico. Então a gente veio de uma história em que você entrava no estabelecimento físico, fazia uma transação de pagamento, consumia, saía de lá com o produto, né? Seja num restaurante, numa loja. E aí, quando a gente foi fazer a implantação desse registro, né, eu descobri que existia um negócio chamado Marketplace online, que tinha um tal de seller, não a seller, o seller, que vem de Marketplace, nem a seller, e que não era bem assim, porque a venda não acontecia presencialmente. E quando a gente falava, não, o arranjo Visa tem prazos de liquidação definidos no arranjo. Então, olha, a transação aconteceu hoje, então você vai liquidar daqui a 30 dias. Não, não vai. Não vai, porque de acordo com o meu marketplace, é só depois da entrega que conta prazo para recebimento para o seller. Eu não pago o seller se a mercadoria não tivesse sido entregue. Mas isso tem cheiro de B2B, isso não tem cheiro de B2C. Então eu comecei a descobrir que já existe um mercado hoje rodando nos trilhos de cartões de pagamento, de bandeiras como Visa, que, de certa forma, já estão adaptados a uma parte da dor do mercado B2B para usar cartão de pagamento, para usar os meios de pagamento que a gente tem hoje. Que é essa flexibilidade de que a transação de pagamento ela vai acontecer condicionada à entrega. No B2B, em geral, você faz uma medição daquilo que você contratou e só depois de você confirmar que a mercadoria chegou, que o serviço foi prestado, é que você, de fato, agenda o pagamento. Então, essa é uma característica que não é original dos meios de pagamento B2C, mas ela até foi incorporada de forma improvisada no mundo de marketplace, porque no marketplace, você, como consumidor, está comprando de um seller que você não sabe quem é. Então, você tem um curador no Você meio. confia na marca, né? Você confia naquele marketplace. E esse curador, ele faz um papel de garantir que você está seguro de que se você não receber sua mercadoria, o dinheiro não vai ser entregue ao vendedor. Então, esse é um exemplo de um cenário que ele é meio B2B, porque no final é um B2B2C. É uma fronteira. Né? Você tem uma fronteira aqui. E a outra dimensão, eu acho que explica muito da dificuldade da fricção para a entrada do pagamento que a gente conhece no B2C e no B2B, é que essa dinâmica de fraude que a gente está vendo mais recentemente, né, na escala que ganhou no mundo de SPB, né, que é cooptar alguém que é funcionário, que tem uma credencial para fazer um pagamento, isso nas empresas existe há milhares de anos. Né? Nas áreas de compras, no contas a pagar das empresas, a grande preocupação sempre foi o quê? Não vou deixar a credencial, o token da conta na mão de ninguém. E aí você se depara com o fato de que os arranjos de pagamento que a gente tem hoje no B2B, mais comuns, seriam o arranjo de boleto, o arranjo do Pix. Eles, na visão do pagador, eles têm fragilidades do ponto de vista de fraude. É muito fácil você apresentar uma linha digitável de boleto, um QR Code de Pix, e depois não reflita de fato a contraparte a quem você deve fazer o pagamento. Isso acontece no nosso dia a dia,
Mas para transações de pequeno valor, a gente se depara com essa situação e fala, poxa, eu paguei um boleto, não era pessoa, fiz um Pix, não era. Mas transações de R$200, de R$500, de R$1.000. Quando você vai para o B2B, você vai se deparar com transações de milhões e milhões de reais. Um erro desses, uma falha, pode representar um prejuízo, pode representar a quebra da empresa. Então, eu acho que tem essas duas dimensões que eu acho que o mercado ainda não endereçou. Uma é essa natureza do negócio B2B ser não presencial, e aí ele está sujeito ao caminhão roubado, a carga variada, não entrega, o iogurte chegou azedo, não vou pagar, glosas, devoluções. Não é online. Não é online. E você também se depara com todo o processo de que a empresa quer que o pagamento seja feito dentro das rotinas daquela companhia de maneira integrada com quem conferiu a mercadoria, aprovou, conferiu a parte fiscal. Então, você tem uma grande esteira nos ERPs das empresas para poder aprovar um pagamento. Então, não dá para você botar um negócio tipo, toma aqui um botão, você clica e paga. Não, porque é muito diferente do nível, do ambiente de controle que essas empresas querem ter sobre os pagamentos aos seus fornecedores ou de outras obrigações de mesma natureza. E aí merece um comentário, né? Quando a gente vê toda essa complexidade e toda essa natureza distinta do mundo B2B, não adianta pegar soluções que são típicas do mundo B2C e querer copiar e colar, adaptar, porque não vai funcionar. Porque ela não foi feita para essa necessidade, porque foi simplesmente uma lógica de puxadinho, de empurrar uma solução. Mesmo as soluções já adotadas hoje, elas têm suas limitações. Os cartões corporativos, por exemplo, eles não têm a pretensão de solucionar os problemas de pagamento do mundo B2B, claramente. São gastos de representação, de viagem, etc., porque são de uma natureza próxima ao mundo B2C. No mundo B2B tem que se fazer o inverso, tem que se ir lá aprender, ter a humildade de aprender com a realidade, e que é uma realidade distinta de acordo com os segmentos, né? São vários segmentos. O agribusiness, por exemplo, é muito diferente do mundo da indústria. Então não adianta querer também uma solução que atenda a todos de uma maneira igual. Mas certamente eles são muito diferentes do mundo B2C. E aí merece uma atenção especial para que seja desenhado sob medida soluções que atendam a essas necessidades que estão aí presentes, que são relevantes. Levando aqui em conta, né, o exemplo do Brex, né? O Brex, inclusive, está vindo para o Brasil, se não me engano, a parceira viva, né? Ele resolveu um problema simples e que é dor da maioria aqui que tem uma empresa, uma startup, que é pagar a nuvem com algum cartão de crédito que não seja do sócio. Olha só que coisa, né? Porque é normal, até pouco tempo atrás, dentro de algumas empresas que eu trabalhei, banco, era o meu cartão que passava lá para pagar a Zenvia, para pagar alguma... Misturar as despesas, né? Então, assim, acho que tem coisas muito oportunas e muito simples de resolver e que todo mundo aqui pode estar analisando com cuidado, com carinho para resolver. Mas falando do B2B, o Fernando, vou agora endereçar para você, Fernando. O Fernando conhece de trás para frente esse mundo de duplicado, né? Tem não só pela SERC, mas pelo passado. E quando a gente fala de B2B, e você chamou crédito para a mesa, o crédito hoje é 100% alavancado em recebíveis. Né, Alexandre? O crédito é 100% alavancado em recebíveis, ou de cartão, ou de duplicado, daquela venda, né, do risco cedente que você fez e emitiu. E existe até hoje aí uma condição muito, vamos chamar, mambembe ou artesanal, não mambembe, perdão. A palavra certa é artesanal, que dá a chance para grandes factories ou grandes pedidos se estruturarem e estar à frente de bancos. Mas o mercado também fica limitado. E agora, com esse avanço da duplicado estrutural, e que já escutei vários números, agora veio 6 tri, mas eu já escutei até 12 tri, de oportunidade em recebíveis de duplicados. É enorme, de qualquer maneira. De qualquer maneira, praticamente é mais um mundo de cartão ou 2 vezes o mundo de cartão pessoa física. Então, como é que você está enxergando isso? Conta um pouquinho dessa história da duplicado estrutural e também da sua experiência, do seu envolvimento. Eu sei que você é das cabeças que está aí mentorando, inclusive, todos os organismos regulatórios, seja o Banco Central, seja o próprio Fazenda, né?
Legal. Essa história dos números, uma vez um americano me perguntou qual era o tamanho do B2B, e eu dei esses números aí, 10 tri, 12 tri, ele falou, está completamente errado, né? Porque se no varejo brasileiro só cartão de pagamento esse ano deve bater uns 4 tri e meio, tem o Pix, tem dinheiro, e aí eu estava pagando o almoço e ele falou, e a sua carteira um dia já foi um jacaré. Né? Então, assim, se você voltar na cadeia, quantas etapas teve, quantos pagamentos aconteceram até você consumir na conta, né? Então, se o número no varejo B2C é número de dezena de trilhão, provavelmente o B2B é algumas vezes mais do que isso. E aí, eu acho que a gente, quando olha para esse número, quando a gente estimou o tamanho desse mercado, para fins de um estudo de capacidade que o Banco Central pediu, nós fomos olhar quantos boletos a gente tem no B2B e qual é o volume financeiro dos boletos. E aí nós descobrimos o seguinte, que são aproximadamente 2 bilhões e meio de boletos emitidos no Brasil para pagamentos entre empresas, PJ, CNPJ com CNPJ, e depois você tem outros 2 bilhões e meio de pagamentos, CNPJ para CNPJ, que não passam no arranjo de boleto, sendo que o ticket médio desses que não passam no boleto é maior, que em geral envolve empresas grandes pagadores que não aceitam boleto de pagamento. Então isso quer dizer que o mercado de duplicatas hoje, desconto de duplicatas, capital de giro com garantia de duplicatas, hoje ele, nas instituições, ele só acontece quando você tem um boleto. O mercado virou um mercado de desconto de boleto. Então isso quer dizer que 50% das vendas do B2B hoje estão excluídas do mercado de crédito. Porque se não tem boleto, não tem como financiar. Certo? É uma venda que não é elegível para uma antecipação ou para um capital de giro no modelo atual de mercado, onde você tem que ter um boleto carregado no KNAB bancário, na cobrança de um banco, para você poder acessar o desconto ou o capital de giro. Quando a gente traz essa desvinculação entre o meio de pagamento e o crédito, com a introdução da duplicata eletrônica e da duplicata estrutural, o primeiro fenômeno é que você destrava esse outro mercado. Né? Se o mercado de boleto é 5, 6 tri, com 2 bilhões e meio de no começo, você tem outros 5, 6 tri, que hoje não tem crédito bancário nenhum, você não consegue financiar, porque isso está sendo pago por uma transferência entre contas, um TED, um outro meio de pagamento. Então você tem uma primeira janela de oportunidade, que é acessar um mercado maior até do que o mercado hoje servido com o boleto de pagamento. Tem uma segunda característica, que é mercado de desconto de boleto, pelas mesmas razões que o João falou, que o banco tem dificuldade de confiar nos números da pequena empresa, né, naquele dado declarado pela empresa para o banco, de faturamento, liquidamento, etc. Calcule o banco se basear numa cobrança de um KNAB que o camarada subiu na cobrança, com a necessidade de capital, né, ou seja, ele tem ali conflito de interesse, ele que vai indicar que garantia que ele tem. Não é como financiar um carro, você vai olhar no Detran, um imóvel, você vai olhar na matrícula do imóvel. O cara que vai tomar o dinheiro chega para você e fala, vai com fé, eu tenho 500 mil de boleto para receber, desconta para mim. Né? Então, esse tipo de informação declaratória, os bancos não dão valor para essa garantia. Então, mesmo que está em boleto hoje, é quase um conforto moral. Se o banco não conseguir aprovar um crédito corporativo para aquele cliente de pessoa jurídica, ele não faz a operação. Não é como o recebível de cartão. Se a gente vai para o recebível de cartão, por exemplo, você tem antecipação de recebível no PP, no MEI. Você vai no MEI, o cara tem acesso à antecipação. Você, como MEI, P ou PP em banco, olhando duplicado, você não existe. Porque se você não consegue tomar crédito como contraparte, você não tem a menor chance de conseguir. Questão de credibilidade, né? E são os 99,7%, é isso que você falou? Isso. E falando, Edu, o que avisa, o que o arranjo de pagamentos ele está enxergando dessa oportunidade com o duplicado escritural vindo? O que vocês já estão olhando nesse sentido? Bom, a gente que não tem dúvida que quando a gente fala de crédito é uma dor do B2B. Né? Se a gente não começar olhando o crédito como a dor principal, a gente pode criar qualquer coisa aqui que no final do dia vai ter pouca adesão. Então, o que a gente tem feito? A gente tem aqui feito parcerias com a empresa que tem essas duas pegadas. Uma de tokenizar, vamos dizer assim, tokenizar, ou no caso aqui não é uma tokenização, porque não está em blockchain, mas é um registro de um recebível, né? Um movimento de
antecipação de recebíveis, que já gerou um crédito, né, foi um início de uma forma diferente da gente dar crédito, já veio acontecendo no Brasil. Acho que o registro de duplicado, sem dúvida, vai destravar, mas um mercado enorme aqui. E como que a gente entra nessa lógica de aproveitar essa linha de crédito e passar uma transação aqui que passa por uma infraestrutura segura, rápida, né, e ágil. Né? Então, a gente tem Incrível. É isso que a gente tem olhado. Quer dizer, a gente tem casos dentro da Visa como a Célero, tem casos como a Cobold, que é uma empresa, de novo, uma empresa que dá crédito entre a indústria e o atacado. E pegando o ponto Bonese aqui, a lógica é totalmente diferente quando a gente fala de B2B. A transação não começa com um vendedor, começa com o comprador. O comprador que inicializa a transação. Eu que vou mandar uma transação para uma empresa falando, não, eu quero comprar. Então a transação é inversa. E prazos de pagamento totalmente diferentes. B2C, a gente está falando de prazos de pagamento normalmente D30 ou D27, para diferido. Aqui a gente tem prazos de pagamentos que vão 30, 60, 90, 120, o prazo que a empresa quiser. Eu não posso querer colocar um cubo dentro do quadrado aqui. E você tem visto bancos se interessando para adotar essa trilha e dar crédito para esse comprador? É um movimento natural que vai acontecer. Né, trazer para essa trilha de cartão. E Tozinho, você tem visto essa digitalização do crédito através das informações, através dessa credibilidade nova ou desse modelo de registro que ainda não está vigente, mas já está funcionando, né? Quem quiser já pode ir lá na SERC e já fazer isso, não é isso? Olha o jabá, Não, voluntário, mas já pode ir na SERC. Demorou para pegar. Eu estou fazendo o jabazão aqui. É que eu tenho parceria com a SERC, não é isso? Levantando a bola. Levantando a bola. Não posso perder o tempo, né? Sim, a gente já vê instituições destravando crédito através de informação qualificada. Então, naturalmente, a gente não pode trazer o case aqui exatamente de qual instituição, mas em 9 meses consumindo dados enriquecidos, originou mais de 100 milhões de reais para empresas que não tinham acesso a crédito. Empresas que batiam na própria porta dessa instituição e não tinham acesso. E quem dirá no mercado. Então, isso é uma tendência que está ganhando muita força e, no fim das contas, é o nosso propósito. O nosso brilho no olho de sair de casa todos os dias é conseguir endereçar 2 coisas. A dificuldade que essas empresas têm com gestão financeira, porque do mesmo jeito que eu estou enriquecendo essa informação e estou entregando para a instituição, eu estou entregando para a PME lá na ponta de uma forma muito mais simples, falando de finanças para não financistas, ajudando com a educação financeira desse público. E, do outro lado, a gente trabalha para conseguir fazer com que essas informações desbloqueiem o crédito. Muito bom. Uma observação aqui, que parece um detalhe, não, mas faz toda a diferença. A gente está num evento de pagamentos, né? O evento chama-se Pay. E a gente está falando aqui quase sempre do crédito. Porque nesse mundo B2B, pagamento, de fato, é fonte de dado, fonte de informação. Pagamento e o recebimento. Na realidade, tem esses 2 mundos separados, que se paga e se recebe do outro lado. E tem o fluxo de caixa, tem a gestão do fluxo de caixa. E tudo isso é base para uma concessão de crédito bem feita. Potencial, que só se efetiva quando você tem canais adequados, canais funcionando, canais azeitados, registros, regulação, provedores, oferta e demanda. Demanda já tem, mas uma oferta adequada ao tipo de demanda, ao tipo de necessidade que esse segmento tem. Então, crédito é uma palavra-chave aqui que faz toda a diferença nesse jogo. E eu vou, agora no exercício de futurologia, mas trazer um exemplo aqui para embasar. Semana passada eu participei de um evento virtual de hotelaria, sobre como... fui falar sobre pagamentos, óbvio, né, e aí achei que eu ia arrasar no evento, falar coisa pra caramba, ser inovação. Acabei a minha fala lá e o pessoal falou: tudo que você falou aqui não existe nada para os hotéis. 80% dos hotéis brasileiros não são hotéis de grande rede. São hotéis familiares, são hotéis pequenos. E eles falaram: a gente sofre para receber, a gente só recebe tranquilamente quando é um cliente pagando. Agora, quando vem de uma agência, quando vem de um marketplace, tipo Booking, tipo Airbnb, não tem conciliação, não tem nada. Então, é um pagamento B2B, é uma dor, e que é um segmento que todo mundo aqui conhece e não está resolvido. Ou seja, carente, qualquer solução
né? Se a gente chega com alguma solução lá, vai se dar bem, vai levar, vai ter oportunidade, vai ter mercado, vai sair do lugar comum, vai sair da discussão de taxa, que é o que todo mundo aqui sofre, né? No final do dia, né, do PIX. Todo mundo aqui, o PIX está quanto? Seu PIX está quanto? Está 0,8, 0,7, 12 centavos, enfim, todo mundo espremido. Mas existem oportunidades de resolver situações no B2B que não estão resolvidas. Então, acho que esse é o espírito desse debate aqui, acender uma chama dentro de vocês para que leve essa solução. E aí eu vou trazer isso aqui, falar, do ponto de vista da Visa, que é uma empresa global, e certamente você enxerga, você se depara com inúmeras soluções que te apresentam, que pede apoio, que pede investimento, que pede para se tornar emissor, que pede para de alguma forma. Então, conta para a gente o que você está vendo e no exercício de futurologia, o que você acha que tem oportunidade para a gente montar negócio aqui. Né, Vitória? No final, vai que a gente monta um negócio junto aí. Não é isso? No final do dia, todo mundo aqui quer sair daqui com uma oportunidade. Ótimo, vamos ver se a gente monta negócios juntos aqui. De fato, acho que a gente tem como a gente falou aqui no painel, acho que todo mundo aqui deixou bem claro que tem, acho, muito mato alto aqui na questão de B2B. Então, acho que tem uma série de oportunidades aqui de capturar essas transações, seja aqui com oportunidades de registrar duplicata, seja com oportunidades de você ter melhor controle do seu dia a dia, da sua empresa e oferecer crédito. Então, assim, acho que é um mar aberto aqui, um oceano aberto de oportunidades. A gente não pode deixar de falar, já que é futurologia aqui, né, falar de um movimento que está acontecendo também de stablecoin. Né? A gente tem visto bastante pagamentos B2B acontecendo entre empresas e entre países, né, usando stablecoin. Então, acho que stablecoin é uma moeda, vamos dizer, ou uma forma de pagar que pode facilitar, pode gerar contratos que a gente comentou aqui, de como é que eu consigo gerar um contrato amarrado a uma moeda, que assim que aquele contrato for entregue, eu consigo destravar o pagamento, dando mais agilidade, né? E na Visa a gente tem usado já em alguns lugares, Estados Unidos, a gente já fez mais de 225 milhões de liquidação em stablecoin com o SDC e o SDT. Tá? Então, assim, é um valor pequeno ainda frente ao tamanho da Visa, mas já começa a gerar uma atração. A gente tem 25 bilhões de compras sendo feitas com cartões, onde quem está por trás é uma stablecoin, uma cripto. Então, é um mundo que a gente está vendo que está ganhando tração. Então, aqui, eu acho que é super interessante a gente ficar atento a esse mundo do stablecoin, porque vai destravar uma série de oportunidades. Né? Hoje, ainda a gente fala de stablecoin muito para câmbio, porque tem uma oportunidade de não pagar IOF, porque não sei o quê. Bom, isso vai acabar. Né? Isso aqui é uma regulamentação que deve sair nos próximos meses e não vai ter mais isso. Mas não é por aí que eu acho que a gente tem que pensar como oportunidade. A gente tem que pensar muito mais como uma forma rápida, programável, de você fazer pagamento, o uso de stablecoin. Eu vou pedir para que todos comentem se tem algum, no exercício aqui de futurologia, de oportunidades que vocês enxergam para negócios. Quer falar, Fernando? Tozinho, Boanerges, nosso tempo também está se esgotando, se alguém quiser fazer pergunta também. Eu quero até aproveitar fazendo um gancho aqui com as falas, porque o Brasil se diferenciou do resto do mundo ao introduzir o diferimento nas bandeiras, né? Liquidação diferida. É um negócio que é tipicamente brasileiro, muito associado à nossa inflação, nossos juros que sempre foram muito altos. Em outros países, o mais comum é o banco emissor financiar o consumidor. Você ter juros na fatura do cartão como principal fonte de remuneração dos agentes financeiros. No Brasil, o grande financiador do consumo é o varejo, no B2C, é o caixa da loja que vende a prazo para você. E no B2B é igual ou pior. Os banqueiros são os fornecedores. Então, assim, se você não sabe quem está financiando aquilo, é o fornecedor. Que se não der prazo, não vende. Simplesmente não vende. E muitas vezes, quando vende, quando ele pega um grande cliente, quando ele consegue um grande contrato, ele quebra, por causa daquele problema que o João falou. O que quebra o cara não é a margem, é o fluxo de caixa.
né? Ele vende com margem para um grande varejista, falou, arrebentei, agora a empresa vai subir. É a quebra, porque ele não consegue suportar aquele prazo de recebimento. Então, eu acho que, do mesmo jeito que no Brasil a gente conseguiu criar um ecossistema onde hoje é mais barato para a sociedade um parcelado sem juros, antecipado para o varejo, do que o que custaria um parcelado com juros para o consumidor, né? Então, você tem uma dinâmica em que o juro do financiamento para o lojista é muito mais eficiente do que o juro por financiamento do consumidor, o que viabilizou o tamanho do parcelado sem juros no Brasil é a oportunidade de criar um mercado equivalente aonde a gente possa financiar as compras a prazo por meio da antecipação de contas a receber desses fornecedores, indiferente disso ser boleto, não boleto, mas com informações centralizadas, organizadas, históricas, porque eu acho que uma questão importante que a gente explora pouco é que, para que você começa a pegar as duplicatas e colocar num banco de dados e juntar isso com a nota fiscal, que tem um grande desafio nesse ecossistema de duplicatas, que é associar o documento fiscal, o crédito e o meio de pagamento. O meio de pagamento, que pode ser boleto, TED, PIX, qualquer outra coisa. Então, a hora que você junta essas três coisas, você tem um repositório de informações de vendas, né, e você tem o contas a pagar e o contas a receber, a partir da visão de qualquer CNPJ, e a capacidade de combinar isso com informações financeiras, extrato bancário e outras coisas, para aprovar crédito para esse fornecedor, muda completamente do modelo declaratório que eu falei no começo, um KNAB bancário com 10 boletos que o cara declarou ali, né, e o banco está no voto de fé. Aqui você está falando de uma informação conciliada, um registro fiscal, um histórico de movimentação de mercadoria na base da Cefaz, um histórico de pagamento, né, e histórico que pode estar ali 2, 3, 4, 5 anos. A gente tem cartões hoje há 4 anos e meio no registro centralizado. A gente já sabe, por exemplo, predizer quanto o varejo vai faturar na Black Friday de 2026, 2025, com base nos Black Fridays dos últimos 4 anos. Então, o uso de ciência de dados nessa base, com a informação de contas a pagar e contas a receber de todas essas empresas históricas, a gente deve conseguir construir um mercado de crédito muito mais digital e muito mais eficiente do que a gente tem hoje, e acho que isso é uma oportunidade para todo mundo que já está financiando o B2C ou que já tem esse mercado de financiamento de empresas no negócio atual. Inclusive. Eu acho que o futuro é cada vez mais relacionado a dados. A gente vai ter abundância de dados quando a gente está falando das duplicatas. A gente já tem uma potencial abundância de dados quando a gente traz a realidade do Open Finance. Mas aí o pessoal fala, poxa, mas o Open Finance tem uma adesão muito pequena ainda pelas empresas. Isso não é uma mentira, porém a gente tem que parar para pensar que às vezes as jornadas do Open Finance estão sendo trabalhadas para atender aqueles 0,3% das empresas. Ele que tem uma complexidade gigantesca de 150 sócios, de 350 tipos de alçadas de liberação que são distintas da realidade das 99,7%. Então, sim, a gente tem muito que desbloquear, mas no futuro é nítido que a gente vai ter uma abundância de dados e quem conseguir orquestrar esses dados da melhor maneira vai ser um player vencedor, porque vai conseguir ter uma vantagem injusta, que é entender efetivamente quem é esse mercado, qual é a sua necessidade, que tipo de produto atende e tem aderência com as dores que essas empresas enfrentam diariamente. Eu acho que as instituições de pagamento, as instituições financeiras em geral, elas precisam, para atender o B2B, entender que elas vão ter que sim ser parceiras desse B2B. E sim, se não entender a dor desse cara, não tem como fazer absolutamente nada. Tentar adaptar o produto para a realidade dele, como o Bonerges falou, é um esforço jogado no lixo. Eu gostei muito do que você falou, porque contrapõe até o que um almoço acalorado que eu tive hoje com 2 advogados, e que a discussão era se a ideia poderia ser copiada ou não, se isso dava escala ou não. Eu acho que eu tenho certeza que o negócio B2B ele tem capacidade de absorver inúmeros players. Acho até que mais até do que da pessoa física, porque é menos commodities, é mais por nicho, é mais por segmento. Né? São setores que você precisa criar soluções para aquele setor e que é totalmente diferente do setor. O Edu Pires está aqui, o farmacêutico, é totalmente diferente do mercado do supermercado, né, de alimentos, de alimentação.
Então, acho que tem muitas oportunidades de você criar soluções segmentadas e segmentadas mesmo por nicho. Recebemos perguntas aqui, eu vou endereçar essa primeira para o meu querido amigo e professor Boanerges. Vamos lá, qual o maior desafio na visão de cada um para transformar, mas nesse caso vai ser só a visão do Boanerges, tá? Então vamos lá, só para a gente não ferir aqui o horário. Transformar os meios de pagamento do B2B para os digitais. Na realidade, essa é a nossa grande fronteira e a nossa grande oportunidade. E o primeiro desafio é a tomada de consciência que existe essa oportunidade, tanto por parte de quem provê soluções e recursos para que esse mercado funcione e possa funcionar no outro patamar, um grau de conscientização dessas empresas também, que é um processo que vem com o tempo, de que é possível desenvolver processos de muito maior qualidade, muito mais efetivos, muito mais fluidos, etc. E que é uma oportunidade de geração de valor. E o ganho, inclusive, que se tem nesse mundo, não é só um ganho de redução de custos, um ganho de melhor execução. É um ganho também de geração de negócios novos. É possível se criar, na realidade, em cima do ecossistema de negócios, de base que ele já tem, um ecossistema de negócios financeiros. Essa é a visão maior que pode ser gerada e pode ser ampliada ao longo do tempo. Mas isso é para quem quiser, e para quem tiver visão, e para quem se capacitar para isso. E não precisa fazer isso sozinho. É possível buscar apoio de quem tem condições de fazer isso acontecer. Mas o primeiro passo precisa ser dado, que é a tomada de consciência. Muito bom. Agora, a segunda pergunta, vou endereçar para o meu amigo Fernando, que eu tenho certeza que você vai dar uma aula nisso aqui. Para transações B2B versus a reforma tributária, o que devemos esperar? Um dos grandes desafios da reforma tributária é que todas as transações de pagamento passam a ter que carregar as informações do IBS, do CBS e do registro fiscal, né? Então, a expectativa com a reforma é que toda vez que alguém paga alguém no B2B, esse meio de pagamento, esse arranjo de pagamento, consiga dizer do que nós estamos falando ali do ponto de vista de imposto, de contribuição, e qual é o registro fiscal de origem, certo? Qual foi a transação mercantil ou de prestação de serviço que deu origem a uma obrigação de pagamento entre aquelas duas partes. Porque tudo isso depois vai alimentar essa máquina que vai fazer o controle de créditos e débitos para que no momento do pagamento haja o tal do split payment, né, divisão, para recolher para o cofre da União aquilo que é pertinente, aquilo que é de acordo com a alíquota que vai ser definida, com todas as consequências depois de ter que dividir isso com estados e municípios, no caso do IBS. Então, assim, sine qua non para a reforma que não exista mais pagamento sem ter informação fiscal e sem ter informação de imposto. O que, para a realidade atual, é um abismo. Porque a maior parte do que se paga mal se consegue conciliar com qual foi a venda ou o documento fiscal que deu origem àquele pagamento. Esse já é o drama das empresas no dia a dia. Já tem um mercado de trilhões de reais aqui de tecnologia para resolver o problema da conciliação. A expectativa na reforma é que isso seja resolvido por design em todos os arranjos de pagamento. Isso ainda não chegou no B2C, está mais focado no B2B, no arranjo de boleto e outras discussões, mas inevitavelmente vai chegar na hora em que o consumidor, ao pagar aquele estabelecimento comercial, essa transação que passa por uma adquirência, por uma infraestrutura de autorização, vai ter que indicar esses dados, né, por exemplo, do registro fiscal a que aquela venda está associada, ali, o cupom fiscal que foi emitido, para que depois você possa fazer todos os controles decorrentes dessa nova dinâmica. Então, para mim, o grande desafio é o problema que nós já temos desde sempre, que é associar a transação comercial, o registro fiscal e o registro de pagamento, né, com um único identificador que permita que você calcule, apure, compense todos os tributos que estão vindo nessa dinâmica aí do IVA brasileiro. Legal, só tem direito a mais uma pergunta aqui, o tempo já está se esgotando, eu vou pedir aí o Edu e o Tozinho que se dividam nessa resposta, mas era bem interessante, chegaram várias perguntas aqui, mas escolhi essa aqui.
As exigências de governança, segregação de contas e TLD explicam parte do atraso no B2B? O que o Bacen e Open Finance podem destravar? Dados para crédito, iniciadores de pagamento, DRECs? Quais ajustes regulatórios seriam pró-inovação sem elevar risco? Gostei da pergunta, não sei quem foi, mas... Pô, a pergunta é praticamente uma aula aqui. Né? Quem fez essa pergunta aí? Tinha que ser, né, Pedrinho? Tinha que ser a Pedrinho. Ela sabe tudo isso aqui. Ela sabe tudo isso aqui. Não, vem você responder, né? Vai lá responder, depois confio no meu. Vamos tentar aqui responder, vou pedir ajuda aqui dos amigos também. Eu acho que a gente tem um ambiente regulatório do Brasil que sempre ajudou muito o desenvolvimento de toda a tecnologia nova. Né? A gente, se olhar historicamente, o Brasil conseguiu ter várias inovações aqui, né? Desde as contas digitais, desde subadquirentes, de PIX, porque o ambiente regulatório do Brasil permitiu que isso fosse feito. Então, acho que não vejo um empecilho aqui do ponto de vista regulatório. Acho que a gente teve, obviamente, Isso aqui é que nem crédito, né, gente? A hora que toma um susto, fecha a torneira de crédito, né? Agora a gente tem que segurar um pouquinho, vai ver que vai passar e a gente vai voltar. Viu onde errou, né? Viu onde errou e a gente volta aí, com certeza, com inovação, sem ter as travas que a gente está tendo agora. Mas a gente aproveitou dessa onda aqui nos últimos 5, 6 anos e várias empresas surgiram no mercado, disruptando, fazendo coisas inovadoras no Brasil. Acho que ninguém tem dúvida disso, tá? Perfeito. Tozinho, para terminar aqui. E essas inovações, elas fazem com que a gente crie cada vez novos mercados e novas oportunidades. Então, inclusive o Marcelo do Iniciador está aí em outro painel, nesse exato momento, falando sobre outra coisa, mas a empresa dele é um baita de um exemplo disso. Ele está servindo de infraestrutura para que instituições financeiras façam a iniciação de pagamento e intercontas. E isso é uma mudança de comportamento absurdo, porque permite que o usuário, o cliente, seja ele B2B ou B2C, movimente conta outra instituição financeira a partir da instituição que ele escolhe. Dar o poder de escolha para o cliente é algo que oferece muito risco, mas ao mesmo tempo fideliza. Ele tem um benefício proporcional ao risco que ele oferta. E então eu acredito que todas essas inovações que estão surgindo e estão criando novas verticais de mercado são oportunidades que nos permitem ter um futuro cada vez mais próspero e cada vez gerando melhores atendimentos e experiências para esses clientes. Pessoal, quer falar? Não? O mestre tem que perguntar para ele, né? Mas você conclui. Vou concluir e acho que vou aproveitar o gancho dessa última pergunta. Sim, a gente tem aí um momento, um movimento, uma maturidade que o Open Finance pode ajudar, que o conhecimento das normas fiscais, da reforma tributária, tudo isso vai empurrar de uma maneira positiva para essa melhora da solução de não só payments, mas vamos falar credits também, do crédito seguro, mais tranquilo, mais ágil, menos burocrático, mais acessível. O que aconteceu com a pessoa física? A gente tem esse exemplo. Hoje, o Brasil tinha quantos por cento da população não tinha nem conta, e nem muito menos cartão de crédito. Hoje já é outra realidade. A mesma coisa vai acontecer com as empresas, eu estou otimista quanto a isso. Tenho visto boas evoluções ou bons empreendimentos voltados a resolver soluções para empreendedores. A matriz econômica de qualquer sociedade é o empreendedor e nunca é o banco. O banco é viabilizador. Quem emprega é uma pequena empresa, quem gera ali riqueza na comunidade, na sociedade, é a empresa, é a pequena empresa, é a média empresa. Então, acho que a gente precisa, sim, olhar isso com muito mais carinho, com muito mais profissionalismo, com muito mais vontade, criar teses que resolvam esse mercado, problema de crédito, problema de pagamento, problema de uma maneira geral, dos empreendedores brasileiros que já sofrem tanto. Eu acho que essa é a nossa grande mensagem. Quero demais agradecer, João Tozinho, parabéns pela sua trajetória, pela Celero. Meu presidente, que é o meu eterno presidente da Pagos, muito obrigado, Boanerges, parabéns pela sua consultoria, sua contribuição no mercado. Edu é o vereador, deputado do mercado de pagamento. Quem não conhece Edu Abreu não é do ramo.
Não é, Luca? O Lucas Salma sabe disso, a festa festival. Quem não conhece o Edu Abreu não é do ramo, é um cara querido que todo mundo ama, recebe todo mundo, né? Eu vou até ser exagerado, é um cara que mudou a Visa, porque, pelo menos a Visa Brasil, né, de uma empresa muito seletiva, hoje uma empresa que abraça os empreendedores, os inovadores, muito se deve muito a você. Muito obrigado pelo apoio que você dá para a Pagos também, ao Cantarino também, em nome do Cantarino. E, Fernando, muito obrigado. Parabéns pela sua decisão de sair do banqueiro e mudar do balcão e fazer esse mercado ser democrático, ser aberto, ter liquidez, ter facilidade. Isso nos ajuda muito, nos ajudou muito. E parabéns e sucesso na jornada com a Duplicados Cultural também. Muito obrigado. Vocês só têm mestres, se quiser se conectar com eles aqui, tem o QR Code, vai chegar para a gente e a gente faz essa conexão para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um beijo e até a próxima. Nós tiramos umas fotos aqui, eu vou pedir para o pessoal do próximo painel já se aproximar do palco, porque a gente aí teve